E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele e te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido, vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vos dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Amém? Espírito Santo, graciosamente, fala conosco. Viemos aqui nesta noite oferecer o nosso louvor ao Senhor, mas trazemos também no nosso peito a expectativa, Senhor amado, de poder receber uma palavra específica para as nossas vidas nesta noite. Uma palavra que nos ajude, que nos oriente, que traga cura, que traga libertação, que traga esperança, nos dê uma nova visão, Senhor amado. Ó Deus, e uma perspectiva maior de vida, de sucesso, de conquista, de melhora, Senhor amado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o texto começa nos falando que o Senhor Jesus ficou sabendo que os fariseus, e nesse momento Jesus estava na Judeia, e ficou sabendo que os fariseus, que eram uma seita intitulada dos santos, os Hassidins, puritanos, a seita em que os líderes religiosos predominavam no judaísmo. E eles ficaram sabendo que Jesus
estava conquistando muitas pessoas. Muitas pessoas estavam se convertendo a Jesus Cristo. Se convertendo de fato e sendo batizados, e se tornando seguidores, discípulos de Jesus. E Jesus, meus amados, já vinha de há muito tempo tendo a sua fama propagada, sendo espalhado por todo Israel, pelas cercanias do Estado de Israel, da nação de Israel, e por toda a Palestina, inclusive com a possibilidade de já estar chegando à Ásia. Mas essa popularidade de Jesus, essa fama de Jesus, suscitava nessas pessoas, nesses líderes religiosos, muita inveja, muitos ciúmes, que levava ao ódio, à perseguição. Por isso Jesus estava constantemente em perigo. Por isso que algumas vezes, alguns milagres que Jesus realizava, Jesus dizia para os abençoados, para os agraciados, que não contassem, para que a fama não se espalhasse de um modo que a perseguição viesse, até porque havia um tempo determinado para o Cristo ser crucificado. E várias vezes Jesus teve que mudar de lugar, entrando no barco, atravessando o mar da Galileia, indo para outro lugar por conta dessas perseguições. E agora está sabendo que há um movimento, há um agito, uma fervesão entre os fariseus, por conta dessa fama que crescia, por conta de tudo aquilo que estava acontecendo. Então Jesus resolveu sair dali da Galileia, é o que nos diz o versículo 1 e 2, né? E 3. E sair da Judeia e ir para a Galileia. Sair daquele foco de tensão, de pressão. Então, meus irmãos, diante dessa situação, meus amados, Jesus teria que fazer uma escolha para ir para a Galileia. Como no versículo 4 nos informa que judeus e samaritanos não se davam, eles não se relacionavam por várias razões, pela divisão do reino, pela concorrência da religião, pela concorrência do templo, inclusive porque eles consideravam os samaritanos um povo mestiço, um povo misturado, não era, como se diz assim, sangue puro, sangue judeu. Então eles tinham uma resistência entre eles, tipo quase Ilhéus e Itabuna, né? Outro dia eu vi o prefeito Fernando Gomes cuspindo fogo, soltando fogo pelo nariz. E nós, com aquele jeitão dele, temos que construir um atacadão em Itabuna, porque o povo sai de Itabuna para comprar Ilhéus. E como que o povo de Ilhéus não saísse para comprar em Itabuna? Então eles tinham esse problema. Era uma rivalidade acirrada, meus irmãos, a tal ponto de que chamar um judeu de samaritano era uma ofensa gravíssima. Era uma ofensa que poderia terminar em briga. Então, eles criaram um outro caminho, mais longo, que não passasse nas terras de Samaria. Então, o caminho habitual dos judeus era passar por fora de Samaria, para chegar à Galileia. Mas Jesus escolheu, não sei se porque o caminho era mais curto, mas eu acredito que não.
Jesus escolheu exatamente o caminho que passava por Samaria. E Jesus tinha muitos motivos, humanamente falando, para não passar por ali. Porque certa feita ele fez esse caminho, e anoiteceu, e ele estava nas terras dos samaritanos, e pediu para pousar ali, e não lhe permitiram que pousasse ali. Lembro-me que isso irritou tanto Pedro, que ele disse: o Senhor quer que eu peça fogo dos céus para consumir esses infelizes? E Jesus disse: você não sabe de que espírito eu sou. Então Jesus tinha todos os motivos para não passar em Samaria. Mas, meus irmãos, Jesus escolheu exatamente passar por Samaria. E no versículo 4 está escrito: era ali necessário passar por Samaria. Esse necessário poderia ser pelo fato de ele ter escolhido esse caminho. Mas cheio do Espírito Santo. Às vezes Jesus estava ensinando alguma coisa e algum judeu, do judaísmo estava ali pensando, fazendo uma crítica a Jesus em pensamento, e Jesus de cá dizia: por que pensais assim, assim, assim de mim? Era o Espírito Santo. E eu creio que o Espírito Santo, por ser Jesus, esse homem cheio do Espírito Santo, não é porque ele era Deus, porque ele havia confinado a sua divindade, resolveu não fazer uso da divindade, mas tornou-se homem, mas era um homem cheio do Espírito Santo. E ele deve ter sido avisado desta mulher tão sofrida que vivia em Samaria. Daí a necessidade de passar por Samaria. Daí a necessidade de Jesus bater na porta da sua casa. Daí a necessidade de Jesus te visitar nas madrugadas. Daí a necessidade de Jesus promover um atraso na sua saída de casa ou na sua viagem, para te poupar do acidente que iria acontecer ali na hora que você estaria passando. Senhor Jesus conhece as nossas dores, conhece os nossos problemas, conhece as nossas aflições, as coisas que nos incomodam, as coisas que fazem enfermar a nossa alma, que faz nos adoecer espiritualmente, que nos trazem angústia. O Senhor Jesus sabe de tudo isto. Você não está só, você não está abandonado. Só que essa mulher há muito tempo vivia assim. Porque Jesus não fez antes, não me interessa. Mas o que eu sei é que há tempo para todas as coisas, já nos diz o livro de Eclesiastes no capítulo 3. Há tempo determinado para todas as coisas aqui na terra. Então eu acredito que Jesus, avisado pelo Espírito Santo, escolhe aquele caminho, porque ali sabia o Senhor que aquela mulher vivia em total subversão das leis divinas, em total subversão das regras humanas. Um estado deplorável de vida. Ali havia uma mulher sofrida, doente, ferida, rejeitada, abandonada. Uma mulher, tudo que ela precisava era de um pouco de atenção. E Jesus foi para dispensar essa atenção àquela mulher, dispensar o seu cuidado.
Acredito que esse foi o verdadeiro motivo da escolha daquele caminho. Versículos 5 e 6. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, era quase meio-dia. Então nós vemos que Jesus chegou aproximadamente por volta de meio-dia, aquela cidade, no território de Samaria, e ele foi direto ao poço de Jacó. E é importante que se diga que nesse tempo, essas fontes não ficavam dentro da cidade, elas ficavam ali, na periferia, na parte externa da cidade. E Jesus não entrou na cidade, mas ele foi direto ao poço, porque Jesus tinha hora marcada. Jesus sabia a hora que aquela mulher ia. Jesus disse: de hoje não passa, eu tenho um encontro com você. Talvez Jesus tenha dito nessa noite: de hoje não passa, eu quero encontrar-me com você, eu quero falar ao teu coração. Talvez na história dessa mulher, o Senhor fale a vida de homens e mulheres nessa noite. Então ele foi direto ao poço, e ali do poço ele assentou-se para descansar, mas fez uma coisa que nos aponta que Jesus estava determinado, ele sabia o que ia fazer. Jesus mandou os 12 irem à cidade, já que ele estava na fonte, na parte externa da cidade. Ele pegou os 12 e disse: vão comprar comida, vão comprar o que comer. Será que precisava dos 12? Não. Mas o que Jesus queria, meus irmãos, era ficar sós com aquela mulher. Por isso ele mandou aqueles discípulos irem todos comprar comida. Ele fez isso de caso pensado. Ele fez isso, meus amados, de propósito, porque ele sabia que aquela hora, ela era a hora que aquela mulher iria apanhar água no poço. Era a regra, uma mulher que tinha fama que ela tinha, não ir em outro horário pegar água, nem da manhã, nem à tarde, porque senhoras e moças da sociedade desciam para lá para apanhar água. Não podia cruzar com a mulher de má fama. Por outro lado, uma pessoa de baixa estima, por conta da sua situação, uma pessoa que se sentia rejeitada, que tinha um estigma já sobre ela, não queria se expor aí, pegar água e cruzar com alguém, e ouvir piadas, e ouvir palavras ultrajantes, humilhantes. Então ela evitava também esses horários. E você pode pensar que talvez não haja entre nós ninguém com vivendo essa situação. Talvez não a situação que levou essa mulher a este quadro de complexo de inferioridade. Não aquela causa, mas outras causas. Porque são eles as fontes que traumatizam a nossa alma, que fazem com que a gente se sinta pequeno diante de outras pessoas. E nós costumamos chamar isso, sabe de quê? Fugiu. Palavrinha tão prática que a gente usa. Timidez. Fulano é tímido.
tão tímido que não consegue olhar na face, no olho do outro. Está sempre olhando para o chão. Não consegue, a estima é tão baixa, que não consegue levantar a cabeça e olhar o outro como igual. Ela não se sentia igual às outras mulheres. Ela não se sentia igual às outras pessoas. Daí ela escolheu esse horário para pegar água. Mas Jesus, olha como Jesus trabalha. Diferente de alguns lugares que nós vemos por aí. Jesus mandou os discípulos irem, estava no poço, no horário em que praticamente ninguém iria ali. Ele preparou tudo para se encontrar com aquela mulher, porque Jesus ia mexer, meus irmãos, em coisas sérias na vida daquela mulher. Porque muitas vezes, para tratar a nossa alma, para tratar a nossa natureza, para tratar o nosso caráter, às vezes nós temos que passar por situações dolorosas. Eu sempre uso uma ilustração do nosso filho mais velho. Ele teve muitos furúnculos, e alguns dele aquilo doía. Eu pessoalmente precisei espremer, e eu sabia que aquilo doía porque eu também já tive. Mas eu sabia que enquanto não tirasse o carnegão, aquilo não iria sarar. Tanto é que quando espremia, ele gritava e chorava. Quando o carnegão saía, imediatamente ele parava de chorar, porque também cessava a dor. Às vezes, meus irmãos, Deus tem que mexer em áreas da nossa vida que dói, que nós não gostaríamos que Ele mexesse. Mas o nosso Senhor é muito sábio. Ele afastou todos porque Ele não queria expor aquela mulher publicamente. Ele não queria causar constrangimento público. Daí eu te digo, meus irmãos, que não é de Deus alguém ter revelações e lançar daqui publicamente, humilhando, oprimindo, decepcionando, envergonhando pessoas. Eu acredito que Deus, quando revela a alguém certas coisas de foro íntimo, Ele faz com que a pessoa chame a parte para comunicar o que Deus revelou. Jesus é amoroso, e Ele preparou todo o ambiente para ficar Ele e a mulher. O único meio de tratá-la é mexer lá, naquele tumor, naquela área podre, infeccionada. Enquanto não espremer o carnegão, não há cura, não há libertação. E eu escolhi esse caminho, passar por aqui, porque eu vim para trazer a libertação daquela mulher. Era difícil, meus irmãos. Um judeu primeiro se relacionar, estar conversando sozinho com uma mulher sozinha. Em segundo lugar, era difícil também um homem estar publicamente conversando com a mulher de conduta questionável. Então, meus irmãos, Jesus quebra tabus. Jesus rompe barreiras para nos alcançar. Então Jesus está ali conversando com aquela mulher, tratando com ela. A preocupação de Jesus não era ele ser visto como a mulher de má fama. A preocupação era preservar aquela mulher emocionalmente doente, para que ela não fosse totalmente esboroada, esbagaçada na sua estima. Uma mulher doente, ferida,
cheia de frustrações pelos fracassos da vida. E aqui é bom abrir um parênteses para dizer que espírito e alma é a parte material. Paulo chama isso de homem interior, homem espiritual. Nosso coração, nosso psique, forma o nosso mundo íntimo, o nosso mundo emocional, o nosso mundo psicológico. E não desconsidere isso não, porque é isso que desestabiliza muita gente quando adoece. E às vezes as pessoas não entendem, porque chega ao ponto de certas pessoas tirarem a sua própria vida. É muito sério ignorar isto. E todas essas coisas, coração, mente, formam uma coraça psicoemocional que nos protege deste mundo, o mundo opressor, o mundo que estrangula, que oprime, estraçalha, estrangula a alma, que chicoteia o nosso íntimo. Coraça que nos protege das amarguras, das tristezas, do azedume dessa vida, ou da amargura dessa vida, tanto faz. E muitas dessas fontes, meus irmãos, têm origem até mesmo dentro da família. Voltando aqui para essas fontes, eu quero lembrar que naquele tempo daquela mulher, não havia quase possibilidade alguma de uma mulher encontrar trabalho que pudesse sustentar. Ela sempre dependia de um pai ou de um marido. Talvez essa fosse a razão dela se apegar a um homem, talvez precipitadamente, talvez sem um sentimento maior, mas procurando suprir a sua necessidade de sustento. E ainda hoje há muita gente, hoje não mais porque não haja trabalho, porque hoje há trabalho para todos. Mas pessoas que se apegam num casamento de 3 meses, conheceu 3 meses, já casou. O conhecimento que tem é da internet. Quando se vê pela primeira vez, já é para casar. É uma precipitação por outras razões. Mas eu estou voltando aqui a algumas necessidades. A dessa mulher era necessidade, talvez, de sustento. Tanto é que quando não dava certo com um, ela ia para outro, não dava certo, ia para outro. Talvez também ela tivesse sofrido abuso no passado, e isso também trouxesse problemas para o seu relacionamento conjugal. Seja lá o que for, há várias fontes que adoecem a alma, que traumatizam e trazem perturbação à vida das pessoas. Famílias desestruturadas, violência no lar ou fora do lar, opressão, escolhas erradas, como eu já falei, injúrias, calúnias, decepções.
Esses problemas terminam aprisionando a alma das pessoas, as emoções das pessoas, a estima da pessoa, abatendo, fazendo com que, ainda que ela queira, ela não consegue reagir à altura para se posicionar como alguém de verdade. Porque essas coisas golpeiam violentamente a alma. Em alguns casos, em muitos casos, melhor dizendo, as pessoas recorrem ao ansiolítico. Mas há casos que, se não houver a intervenção divina, se não houver a ação do Senhor Jesus, essa pessoa jamais será liberta. Ela jamais passará por uma cura interior. O que nós chamamos de cura das memórias dolorosas, cura das memórias traumatizantes. E é bom que se diga que, em muitos casos, essa cura está ligada ao perdão. Ao perdão. E é bom que se diga, meus amados, se alguém está pensando que a cura é como se fosse uma lavagem cerebral, está enganado. A cura não apaga as memórias. Isso aqui é um computador. A mente é um computador que registra, é difícil de esquecer aquelas coisas que nos machucaram, que nos feriram, que nos causaram dor. Mas a cura acontece quando as lembranças vêm e elas já não nos causam mais dor, já não nos traz mais amargura, nem constrangimento, já não traz mais sofrimento, já não traz mais angústia, já não traz mais revolta, já não traz mais tristeza, já não traz mais mágoa. Então, quando você lembra e essas coisas já não lhe causam esses danos, é porque você foi curado da sua alma. E nós, ao aceitar Jesus, recebemos para morar em nós. Segundo nos diz o texto de 1 Coríntios 3,16, o Espírito Santo vem morar em nós, e nós não podemos esquecer que o Espírito Santo é chamado de Consolador, ele é chamado de Ajudador, ele está pronto a interceder por nós, é o Espírito que faz essa obra de restauração, meus irmãos. E à medida que nós vamos nos abrindo, dando permissão ao Espírito Santo para trabalhar, para entrar em determinadas áreas da nossa vida, ele vai avançando, ele vai tratando, ele vai limpando, ele vai restaurando, ele vai curando, ele vai libertando, meus irmãos, de tudo aquilo que enferma a nossa alma. Jesus estava diante de uma mulher frustrada pelos seus fracassos. 5 maridos, 5 casamentos. Estava ali no 5º, e Jesus disse: e esse não é seu. Então, possivelmente, estavam adulterando. Então, meus irmãos, aquela mulher tinha um problema terrível, porque ela não conseguia, usando uma linguagem clara, não conseguia segurar o marido. Ela não conseguia se fazer amada, nem conseguia amar ninguém o suficiente. Quem tem problemas de alma tem dificuldades nessa área. Então, os fracassos no casamento a tornou frustrada. A alma ferida. Sabe, eu quero até lembrar do tema da mensagem do carro, o Zé Ninguém.
ela talvez achasse uma Maria ninguém. Desvalorizada, desprezada, discriminada pela sociedade, abandonada. Isso descreve uma pessoa infeliz. Embora estivesse conformada com aquele estado, conformada no sentido de se acomodar àquilo, talvez por não ver outra saída. E há muita gente, meus amados, que escamoteia a felicidade, esboça uma felicidade muito grande, né? Hoje, com esse negócio de internet, tem gente que não consegue olhar na face do outro. Mas, de repente, quando aparece na internet, aparece até com pinta de artista. Mas é uma felicidade que é só ali, mas não consegue, sabe? Joga para debaixo do tapete a sua tristeza, a sua dor. Consegue esconder, mas vive infeliz. Não consegue ser feliz, não consegue se realizar na vida. Então nós precisamos abrir espaço para que a palavra e o Espírito de Deus trate a nossa vida e nos liberte dessa coisa. E Jesus está diante daquela mulher insegura, tomada por um sentimento terrível de solidão. Sem reação, porque não se sentia à altura para ter uma convivência social normal. Ela não era aquela mulher como Deus planejou. Ela não se sentia, não é que não era, não se sentia. Ela não se sentia uma mulher atraente. Mas Jesus, como eu já disse, quebrando o tabu, escolheu o caminho que passava exatamente em Samaria. Para quebrar o tabu, Jesus estava conversando ele só com aquela mulher. Jesus quebrou o tabu ao conversar com uma mulher de conduta, como eu disse, questionável. Porque para Jesus não existe preconceitos, não existe tradições, não existe etnia, não existe posição social, não existe posição cultural, não existe condição econômica, não existe traços de cor. Jesus rompe tudo para salvar uma vida. A condição daquela mulher não a qualificava para estar ali com Jesus. Ela por ela mesma não iria, tanto é que ela questionou: como tu que és judeu, fala comigo. Mas foi Jesus que foi aquela mulher e de um modo inusitado escolheu dia, hora e local para encontrar-se com ela. Coisa que nenhum judeu respeitável na visão humana faria. Mas o que Jesus faz? Jesus começa com uma mensagem interessante, e ele usa o que ele tem diante. Jesus era um mestre fantástico, porque ele sempre ensinava, sempre falava, usando aquilo que estava ao alcance das suas mãos, ao alcance dos seus olhos e dos olhos dos seus ouvintes. Jesus aproveita a necessidade daquela mulher, não a necessidade maior, mas a necessidade básica, água. E ele foi para o poço.
Ela não iria falar com ele, mas ele se dirigiu a ela e pediu água. Dá-me água. E ela faz o questionamento. E Jesus lhe diz: se você conhecesse o dom gracioso de Deus. O dom, ele falava de si mesmo. O presente de Deus para a humanidade. Se você soubesse quem é que fala com você, seria você que me pediria água. E eu, que tenho a melhor água do mundo, te daria água especial. Te daria água que você não conhece. Te daria água que iria saciar essa sede da tua alma. Mas você não me conhece. Você não sabe quem está falando com você. Eu quero, mulher, a necessidade básica da sua vida você pode resolver vindo a este poço. Mas há uma necessidade que você não tem como resolver. É a sede da tua alma. É a sede espiritual. É a ausência de Deus na tua vida. É a carência da presença de Deus em tua vida. Você não tem isso. E eu sou o caminho. Você tem uma outra grande necessidade, que é um problema de alma, que somente eu posso resolver. Claro que ele não falou essas palavras. Ele foi caminhando e revelando essas verdades. Você tem um problema de baixa estima. Você é questionado por todos dessa sociedade, todos te rejeitam. Mas eu quero dizer que a água que eu tenho para te dar, aquele que bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela não entendeu nada. Ela não entendeu nada. Mas ela se interessou pela proposta. Sabe por quê? Por causa da comodidade. Ela disse: opa, se eu não vou precisar vir a esta hora do dia aqui pegar água, poxa, eu quero beber dessa água, não importa como vai acontecer isso. Há muita gente, ouça bem, para não cair nesse laço do diabo, há muita gente querendo Jesus por causa da comodidade. Há muita gente querendo Jesus porque alguém escolhe texto para dizer: Jesus vai te fazer rico. Você não vai ter mais problemas. A comodidade. Opa, eu quero. Se eu não tenho que vir aqui, está bom demais. Mas como eu disse, Jesus estava falando da sede da alma dela. Jesus queria mexer nos desacertos da sua vida. Jesus queria mexer nessa avidez que ela tinha por homens. Jesus queria ajudar a amenizar as dores das decisões erradas, das decisões precipitadas que ela tomou. Às vezes, meus irmãos, nós erramos, tomamos decisões precipitadas, sem orientação de Deus, e Ele ainda assim quer nos ajudar. Jesus é a fonte, foi até cantado há pouco, é a fonte da água que satisfaz a alma. Você pode beber e satisfazer seu corpo físico, água fresca, mas a alma
aflita, só Jesus tem essa água. E são muitas as razões neste mundo que aflige a alma das pessoas, faz ferver. E quem de nós nunca passou por isso, que atire a primeira pedra. Eu que estou aqui na frente não ousaria fazer isso. Mas Jesus prorrompe, meus irmãos. Porque essa água que Jesus oferece, ela tem propriedades terapêuticas. Ela tem propriedades curativas. Mas Jesus prorrompe com uma mensagem bem direcionada, visando alcançar êxito, alcançar a necessidade emocional daquela mulher, visando levar a ela a libertação. Mas como eu já disse, não tinha como fazer isso sem mexer no ponto nevrálgico daquela situação: o pecado, seus casamentos, a vida, as decisões erradas da vida. Essa era a razão dos seus sofrimentos, da dor da sua alma, das suas decepções. Era necessário, tem coisas que é necessário falar a verdade. Era necessário Jesus mexer nisso. Jesus espremeu o carnegão desse tumor. Só que Jesus anestesiou com amor. Jesus, quando mexeu na questão do pecado, ele mexeu com um cuidado todo especial. Ele foi dando voltinhas, encurralando e dando volta para não apontar direto. Até levar aquela mulher a confessar: eu já tive 5 maridos. O objetivo de Jesus não era apontar o pecado, mas tinha que mexer. O objetivo de Jesus é levar a libertação. Meus irmãos, Jesus queria conduzir aquela mulher, precisava falar a verdade, para conduzir aquela mulher à verdade que liberta. João 8, 32 e 36. A verdade que liberta estava ali querendo libertá-la. Então Jesus começa a se revelar. Primeiro ela fica tensa, porque ela descobre que Jesus conhecia tudo da sua vida. Jesus estava falando tudo a respeito da sua vida. Ela então desconfiou que aquele que sabia tudo sobre a sua vida particular lhe fez pensar que ela estava falando com alguém grande e poderoso, talvez um profeta. E aí o que ela faz? Ela não quer mexer naquele assunto. Ela preferia ficar com seus sofrimentos do que mexer naquele assunto com aquele homem. Mas Jesus preparou todo o ambiente para isso. Então ela trouxe uma questão teológica, que já era uma questão popular entre judeus e samaritanos, no versículo 20. E ela diz: Senhor, olha que eles estavam falando de uma coisa, e ela sai: Senhor. Agora me diga uma coisa: aonde é o lugar da verdadeira adoração? É lá no Monte Gerizim, no templo, em Samaria, ou em Jerusalém?
Não tinha cabimento naquele momento aquela pergunta. Mas aquela mulher usou dessa pergunta para criar uma cortina de fumaça, para desviar Jesus daquele assunto. Você já viu que tem gente que quando a gente começa a falar do Evangelho, e quando a palavra mexe em algumas áreas da vida dele, ele dá logo um jeito de entrar com outra conversa e desviar para não falar daquele assunto. A palavra está chegando para libertá-lo, para curá-lo, para salvar. Ele traz um outro assunto que não tem a ver, coloca pelo meio para desviar a atenção. Mas Jesus sabiamente voltou para o assunto. Amorosamente trouxe ela para dentro do assunto. Respondeu a pergunta dela e voltou para o assunto. Quando você vai mexer em coisas que vai tocar no íntimo, que dói, que são coisas minhas. Quem contou o pastor Zé Carlos? Ninguém. Ou você pensa que está sozinho aonde você vai? A tua felicidade é que os olhos do Senhor estão sobre ti em qualquer lugar que você estiver. Meus irmãos, há coisas na nossa vida que não se resolve se a gente não for incomodado, se a gente não passar pela dor, se a gente não mexer ali no problema. E Jesus volta ao assunto. E duas passagens, para mim, me chamam a atenção, está no verso 10 e 12. Porque no verso 10, Jesus diz assim: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber. Se tu conheceras. No verso 22, vocês adoram o que não sabem. Nós adoramos aquele a quem conhecemos. É fundamental conhecer a Deus para ter uma libertação plena. Conhecer a Jesus para ter uma libertação plena. Essa mulher frequentava culto dos ídolos lá no templo em Samaria. Ela também deveria, era território de Israel, deveria conhecer sobre Jeová. Ela se tornou uma religiosa. Uma religiosa. Existe por aí vários segmentos que ouvem falar de Deus, ouvem falar de Jesus, ouvem falar do Espírito Santo, mas não o conhecem. Ouvir falar, até mesmo dentro da igreja evangélica, tem crente que lê a Bíblia, frequenta os cultos, mas não conhece a Deus. Não conhece a Jesus, não conhece a essência do caráter de Deus. E você vê isso nas atitudes, quando não obedece à palavra de Deus. Quando alguém não obedece à palavra de Deus, é porque não tem temor, e só tem temor aquele que conhece a Deus em sua grandeza, se não na sua plenitude, mas naquilo que nós somos capazes de alcançar. E é lindo quando Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir, mas hoje eu te conheço porque tive uma experiência com o Senhor. Meus irmãos, o religioso, ele conhece a Deus, mas não tem um relacionamento com Deus. Conhece de ouvir, mas não tem um relacionamento pessoal com Deus, e com isso não tem
experiência com Deus, experiência como Jó teve e como muita gente teve. Você propôs no seu coração orar, meditar na palavra de Deus, isso é buscar a Deus, está disposto a obedecer o que a palavra de Deus diz. Aquele Espírito que eu falei, que vai entrando, que vai limpando, que vai curando, que vai restaurando, ele começa a fazer isso na sua vida. E daqui a pouco você vai olhar e diz: meu Deus, isso já não é, a cerveja não me incomoda, não é mais um peso, pode botar na minha frente, que eu não vou encher mais minha boca d'água, porque não sou eu, é o Espírito que me limpou disso. É obra do Espírito Santo. O caminho é por aí. Mas o adorador de verdade, ele tem uma experiência com Deus. A experiência com Deus é isso que eu estou contando. Pode ser maior. Temos que deixar de ser religiosos para ser servos de verdade. O servo deseja viver a retidão de Deus, a santidade de Deus. Ele ama e se consagra a Deus. Ele sabe que está separado para Deus. Então ele busca essa verdade, aí ele começa a desfrutar de segurança. Ele passa a ter firmeza na fé. Tudo isso porque ele começa a desfrutar da experiência adquirida através de um relacionamento pessoal com Jesus. Então Jesus vai se revelando. Estou caminhando para o final. Jesus vai se revelando. Versículo 25 a 27. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Aí Jesus lhe diz no verso 26: eu sou o Messias, eu que falo contigo, eu sou a salvação de Israel, eu sou a salvação dos gentios, eu sou o libertador da humanidade, eu sou o salvador de todos que creem em mim. Jesus começa a se revelar, e ela começa a perceber que havia algo muito maior, uma coisa maior em jogo, meus irmãos. Ela não sabia o que, mas há algo em jogo. Ele está querendo me dizer alguma coisa, ele está querendo fazer alguma coisa por mim. É o dom de Deus, é o dom gracioso de Deus a favor de todos. Ela percebeu que estava lidando com alguém muito especial. Jesus é especial para mim e para você. Deixa eu lembrar, reavivar sua mente. Esse Jesus que é especial para nós, ele é a água especial que ele prometeu para aquela mulher. A partir dali, a partir do momento que ela estava diante, ela conheceu, e ela foi impactada pelas revelações. E ela conheceu que ali estava o Messias, o Salvador. Ela viu ali a oportunidade de recomeçar, de iniciar uma nova vida. Ela viu a oportunidade, meus irmãos, de ser restaurada. Não importa o que nós fizemos no passado, não importa o que ela era no passado, Jesus veio para libertar e curá-la.